Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Amém? Amados irmãos e amadas irmãs, hoje eu trago para vocês uma palavra que ela tem um cunho espiritual muito importante. E mediante a tanta circunstância que nós enfrentamos no dia a dia, batalhas, amados e amadas, que diversificam o nosso método de viver, o nosso modo, a nossa maneira de viver, e muitas vezes há condicionados à sociedade, há colegas de trabalho, há amigos na escola, há parentes e situações que nós mesmos permitimos com a abertura da brecha mental. Nós somos como pedras brutas e precisamos ser lapidadas todos os dias. Nem sempre é fácil entender e compreender aquilo que estamos vivendo. É necessário fé, resignação, é necessário esforço próprio e uma renovação interior muito grande. Nós somos humanos, somos repletos de intolerância, muitas vezes orgulhosos, arrogantes e limitados de entendimento. Amém? Hoje eu trago para vocês uma palavra que está no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 31. Amém? Glória a Deus. E sabemos que essa palavra que nos fala, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aleluia, Jesus. Como renovar as forças mediante as situações? Então, nesse momento, elevamos nosso pensamento a Deus. Agradecemos a oportunidade, agradecemos a Deus pelo entendimento, oramos para que sejamos um canal de bênçãos por onde nós passar, que nossas palavras não sejam de cunho direcionado, intencional, ofensivo, mas que possam ser propulsores e geradores de uma transformação, também de uma cura e também de uma libertação. Hoje eu convido a buscar dentro de você o que te tira a paz e te afasta de Deus, entregando, confiando e descansando. Amém? Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Amados, nós não podemos nos permitir andar cegos, sem cajado, e sem um cão-guia e sem uma direção. Nós somos falhos, como foi falado, somos humanos, presas fáceis do possível engano que o mundo nos oferece. Amém? De uma falsa felicidade, de uma idolatria sem limites e do engano dessa ilusão que é passageira. E que essa vida ela é efêmera. Aleluia, Jesus. Nós sabemos que bem-aventurados são os aflitos. Glória a Deus. Mas entendemos também que a paciência diante das questões de desertos e provações e vicissitudes que passamos, nós temos uma certeza que esse sofrimento aqui é passageiro perante a eternidade que se apresenta. Glória a Deus. E que a vida é uma passagem e que temos que ter uma bagagem contundente com coisas que acrescentam e que nos vão trazer a paz na morada celestial. Aquilo que soma, podemos escolher ter conosco na caminhada e não aquilo que pesa, que impede de nos libertar, nos curar e restaurar. É necessário que venhamos esperar no Senhor, mas não na inércia, no milagre que caia do céu, que do céu só pode cair meteoritos. Aleluia, Jesus. Que não sejamos inertes ou passivos, mas que venhamos entender os planos de Deus para nossas vidas. Na própria palavra nos fala, ajuda-te que o céu te ajudará. O que o céu te ajudará? Perante a vida que é efêmera aqui na terra, a certeza é que aqueles que acreditam no Senhor renovam as suas forças, é entender e compreender que o Senhor tem tudo planejado
para que nós venhamos a dar certo em nossa vida, que os propósitos, as promessas, os milagres, as curas, pois a lei de amor de Deus é grande para alcançar a todos. Nos aprofundar nessa lei de amor de Deus é nos sentir renovados, um bom ânimo todos os dias por meio de uma prece, por meio de uma reforma, uma mudança de mentalidade e compreensão das leis divinas. Isso nos faz o quê? Superar o cansaço das lutas diárias e de uma batalha. Mas também amar o próximo como a nós mesmos consiste em nos amar. Não podemos amar alguém se deixamos de nos amar e nos cuidar, preservar a nossa mente. Amém? Fazendo boas escolhas. Aleluia, Jesus, cuidando de uma alimentação, orando e vigiando e sondando os nossos próprios pensamentos. Amém? Porque sabemos que a oração é a única prova de amor verdadeira onde alcançamos patamares inimagináveis. E que a oração é a maior expressão de amor que existe a Deus, de confiança e fé. Mas sabemos que nós semeamos e colhemos. Aleluia, Jesus. Mas esperar no Senhor e renovar as forças não é nada fácil. O mundo tereis aflições. O Senhor venceu o mundo. Após o batismo, ele foi levado ao deserto. Mesmo não tendo nenhum pecado, o Cordeiro de Deus foi permitido levar ao deserto para ser ali atentado por Satanás. Venceu o pecado, a tentação e venceu a morte. Num conceito de confiança na palavra que é fonte de água viva. Amém? Que hoje vamos orar a Deus para que possamos não somente esperar no Senhor e renovar as forças, mas que hoje o Senhor nos encha de sabedoria, discernimento e capacidade de escolher qual é o caminho que você quer seguir para a sua vida. O caminho de cura, de libertação, de felicidade, sim, de riqueza também, prosperidade, por que não? Um bom casamento, um bom carro, uma boa casa. Mas como que você vai esperar no Senhor se você usa da força própria, limitado o entendimento e que pode te levar ao fracasso? Porque toda a cegueira espiritual e moral nos leva a um mau uso do livre-arbítrio, mas aqueles que descansam no Senhor, renovam as suas forças, mesmo que estejam passando no vale, no deserto, pelo fogo, sabe que aquele que abriu o mar vermelho está na tua frente e que o Senhor dos exércitos, ele tem poder. E quando nós entregamos nas mãos do Senhor, ele é o nosso auxílio. E ele atua sobre aqueles que de uma forma ou de outra segue o mandamento: ajuda-te que o céu te ajudará. E essa renovação com a nossa mente, com essa intimidade da mente que temos muitas vezes, no bom ânimo, do espírito de prece, de oração, de compreensão, de sabedoria, nos ajuda a superar todo o cansaço das lutas diárias. Sabemos que muitos travam batalhas que nós nem imaginamos, amados. Batalhas que ao levantar já começam trazendo o desânimo. Situações que são impostas dentro do nosso lar, que são uma maneira para nós lapidar as nossas más tendências. Mas que hoje possamos escolher, amém? Confiar, entregar e descansar. Pois os que esperam no Senhor renovam as forças todos os dias. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu entro em oração nesse momento. Amém?
Senhor meu Deus, querido Pai, eu chego em Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Agradecendo, Pai, mais um dia de oportunidade de poder e permitir abrir os meus olhos, Pai. Gratidão, Senhor, por todas as coisas, pelo dia que o Senhor preparou, pelas pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho. E muitas vezes encontramos batalhas difíceis, Senhor, porque somos imperfeitos, somos falhos, muitos somos pecadores imundos, Senhor. Deus poderoso, mas mesmo assim eu venho confessar que sem o Senhor eu nada sou. Pai, perante as circunstâncias que o meu irmão, minha irmã possa estar vivenciando no seu lar, com familiares, com o esposo, com esposa, com seus filhos, no seu trabalho, no dia a dia, Senhor, a batalha que ele enfrenta numa emoção, Pai, numa situação de uma brecha mental que ele deu ali, Senhor, o acesso para o mau uso do livre-arbítrio, péssimas escolhas que levam a ele a uma falência, Senhor, e uma morte, Pai, eterna, Senhor. Eu venho te pedir, Senhor, que hoje seja o Senhor conosco, Senhor amado e querido, em nome de Jesus, nos alcançando com graça, com sabedoria, que a palavra, Senhor, que nós lemos aqui agora, Pai, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, Pai. Mesmo cansado no meio do deserto, sedento, Senhor, de uma sombra, de um banho, de uma água fresca para beber, de um alimento para comer, seja o Senhor o nosso consolo, seja o Senhor, Pai, a nossa proteção, o nosso amparo, o nosso cuidado, seja o Senhor nos dando cobertura para tudo que venhamos fazer no dia de hoje, Senhor, pois o Senhor é um Deus justo, amoroso, poderoso, piedoso e misericordioso, meu Pai. Que essa oração possa alcançar almas que possam estar desanimadas, desesperançadas, cansadas, iludidas e ludibriadas pelas coisas tóxicas do mundo, Senhor. Mas que possam olhar para dentro de cada um de si e ver o que estão fazendo de sua existência. De que maneira estão caminhando contigo, Senhor, se é numa idolatria, num dogma, numa crença que limita ao entendimento e ao discernimento de uma vida futura, meu Pai. E eu venho entregar nas tuas mãos, Senhor, cada situação apresentada aqui, cada emoção, cada memória de dor, cada memória de fracasso, de falência, de frustração. Pai, muitos de nós falimos como filhos, como filhas, como pais, como mães, como irmãs, como profissionais, como esposo, como esposas. Não sabemos honrar aquilo que o Senhor colocou em nosso caminho, meu Pai. E eu venho te pedir perdão, Senhor, por todo o mal que eu não evitei, por todo o bem que eu não fiz, Senhor. Sendo réu, confesso dos meus pecados, Pai amado e querido, peço que a tua misericórdia libere perdão e alcance com perdão todas as pessoas envolvidas em minha vida, Senhor, na vida de cada uma das pessoas aqui representadas, meu Pai. Peço que seja a sua mão poderosa, Senhor, falando aos corações, Senhor. Pois não somos nada sem a tua presença, a não ser um monte de ossos e de carnes que muitas vezes putrefados, jazendo, Senhor, no túmulo, Senhor, dessa existência aqui na terra, Pai, saindo vazios, perdendo a salvação, perdendo, Senhor amado e querido, o propósito de uma vida eterna na tua presença, meu Pai. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente, descansará, meu Pai. E hoje o meu irmão, que hoje a minha irmã, independente de circunstâncias, situações que possam estar vivenciando, posso entregar e descansar em Ti, Senhor. Pois sabemos, Senhor amado e querido, que todos os dias o Senhor nos renova com a Tua presença, com a sua misericórdia e com o seu amor. E os que esperam no Senhor renovam as suas forças, meu Pai. Que hoje meu irmão possa se sentir renovado na tua presença, que o Senhor possa abraçá-lo, sustentá-lo, ampará-lo. Se de repente falta um posicionamento, uma atitude, Senhor, que o Senhor possa falar ao coração de cada um deles, Senhor,
Que seja o Senhor ali usando da sua mão poderosa para guiar esse irmão e que toda cegueira espiritual caia por terra em nome de Jesus, que esteja amparado, sustentado e protegido com a tua mão de poder, pois maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo, Jesus. Pedimos que a fé do irmão seja restaurada, que seja resignado à situação que esteja passando, que seja paciente perante as incertezas que a vida apresenta. Que isso aqui tudo é uma passagem, Pai. Como diz na tua palavra, Senhor, não haverá mais prantos, gemidos e dores. Que o meu irmão possa ter as forças renovadas, ânimo, e que a prece seja, Pai, a bússola, o guia, a proteção, o amparo que ele precisa, Senhor. E que ele possa entender que uma mente renovada na tua presença e compreender as leis divinas o ajuda a cada dia a superar os cansaços e as lutas e as batalhas diárias, meu Deus. E eu venho entregar nas tuas mãos, meu Pai, vidas aqui representadas, Senhor. Que possamos ter fé e que possamos entender que tudo podemos, pois é o Senhor que nos fortalece. Amém? Glória a Deus. Aleluia.